Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui. E depois de um longo período, né? Eu estive de férias durante o mês de julho, inclusive estive no Brasil, passei um tempo aí visitando os nossos familiares, visitando a família. Foi um tempo muito agradável, muito especial e muito bom. Graças a Deus por isso. Mas estamos de volta e de volta ao trabalho também. Então eu quero compartilhar com você aqui uma palavra de Deus, uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida, especialmente para você que está diante de um grande desafio. Você que foi chamado por Deus para fazer uma obra, você que sabe que precisa batalhar e resolver algo, você que está diante de um desafio profissional, pessoal, ministerial, eu trago aqui para você uma palavra de Deus. Fique conosco aqui, assista esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que você sairá daqui hoje edificado por essa palavra. Antes de nós compartilharmos essa palavra, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like caso você goste então desse vídeo. Essa palavra que eu quero deixar para você aqui está em Esdras, capítulo 7, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, ó: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Agora, vamos entender esse contexto aqui. Esdras foi enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes. E ele foi enviado lá para quê? Para ensinar o povo, para estabelecer a adoração no templo que já havia sido reconstruído. E ele foi enviado pelo rei para isso. Inclusive ele levou alguns utensílios do templo e levou recursos. O rei deu recursos para ele para fazer sacrifícios, para fazer restaurações e esse tipo de coisa. O que o rei queria com isso? Esse rei não era crente. Ele queria que Esdras fosse lá e orasse e pedisse a bênção de Deus sobre a vida dele. O rei Artaxerxes ele estava fazendo uma política diferente. Esse império que dominava na época fazia uma política diferente daquilo que os babilônios fizeram. Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo cativo. Agora, esse rei Artaxerxes está mandando o povo de volta para casa para que o povo ore ao Deus da terra, pelo menos assim eles pensavam, para que abençoasse o reinado dele. Então Esdras foi enviado pelo rei e foi enviado justamente para cumprir essa missão de estabelecer a adoração, o culto ao Senhor ali em Jerusalém. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Por que a boa mão de Deus estava sobre Esdras? Porque ele era alguém voltado para a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, todo e qualquer desafio que nós tenhamos nesse mundo, todo e qualquer, seja ele a criação de um filho, seja o desenvolvimento de um ministério, a busca por uma formação pessoal ou até mesmo o desenvolvimento profissional, seja o que for, meu irmão e minha irmã, todos nós precisamos ter como base a palavra de Deus. Quando a nossa vida está embasada na palavra de Deus, tudo aquilo que Deus requer de nós, tudo aquilo que Deus pede para nós, nós vamos conseguir cumprir, porque a boa mão do Senhor estará sobre nós, como a boa mão de Deus estava sobre Esdras. Inclusive diz o nosso texto aqui que ele viajou lá onde ele estava, onde ele morava, para Jerusalém e essa viagem durou 4 meses caminhando em cima no lombo de um animal, levando muitas coisas, muitas cargas e muitos valores para Jerusalém, e não foi assaltado, não aconteceu nada, ninguém roubou eles, não aconteceu nada no caminho, eles conseguiram chegar lá porque a boa mão de Deus estava sobre eles. Por quê? Porque Esdras estava embasado na palavra de Deus, ele estava alicerçado na palavra de Deus. E é interessante esse texto que eu acabei de ler aqui, ele nos mostra 3 prioridades que nós temos que ter no contato com a palavra de Deus, para que a sua vida esteja embasada na palavra de Deus. A sua vida está embasada na palavra de Deus, meu irmão? A sua vida está embasada na palavra de Deus, minha irmã? Nós temos que
fazer com que a nossa vida, a base dela seja a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, então a boa mão de Deus estará sobre nós. Então, 3 prioridades aqui no contato nosso com a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esse é a primeira prioridade que nós temos que estabelecer na nossa vida. Nós precisamos aprender a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso é importante que nós leiamos a palavra de Deus. Aliás, em qualquer escola bíblica dominical, a gente sempre ensina para as crianças a respeito dos 5 dedinhos. Lembra? De como nós podemos nos relacionar com a palavra de Deus. Então, esses 5 dedinhos são... Meus dedinhos aqui não são tão pequenos, né? Essa mãozona aqui. Mas vamos lá. Os 5 dedinhos, né, que a gente ensina para as crianças, né? Primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Por isso a gente vai na igreja e ouve a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, ao ler a palavra de Deus, eu também estou conhecendo a palavra de Deus. Além de ler a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Meditar no que a palavra está me dizendo. Além de meditar na palavra de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso estudar a palavra de Deus, tentar entender as coisas que eu não consigo compreender. Então eu vou estudar a palavra de Deus. E em quinto lugar, eu preciso então memorizar a palavra de Deus. Ler, ouvir, ouvir, ler, meditar, estudar e memorizar. São as 5 formas que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, que nós buscamos a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus dessa forma. Busque a palavra de Deus na sua vida, porque isso vai fazer com que a palavra de Deus seja a base, seja o seu alicerce. Mas o texto continua dizendo, ele diz, né, que estava disposto para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Isso também é muito importante, meu irmão e minha irmã. Não adianta a gente somente conhecer a palavra de Deus. Eu preciso cumprir a palavra de Deus. Fazer aquilo que a palavra de Deus quer de mim. Aí eu vou estar fazendo com que a palavra de Deus seja o alicerce da minha vida. E tudo o que eu fizer, você pode ter certeza, tudo que você fizer, a boa mão do Senhor estará sobre ti, como estava sobre Esdras. Então é preciso aprender a palavra de Deus, mas é preciso também praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus no dia a dia. Senão nós tornamos religiosos, nos tornamos hipócritas, que buscamos aprender alguma coisa e não vivemos isso, né? Então nós precisamos aprender a palavra de Deus e precisamos viver a palavra de Deus. Mas o texto que nós lemos aqui também diz que ele, além de dispor o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, ele também dispôs o coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus. Você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, você precisa compartilhar a palavra de Deus com seus colegas de trabalho, com seus familiares, falando do Evangelho, compartilhando a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa capacidade de transmitir a palavra de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Quando o seu cônjuge está desanimado, você precisa dizer uma palavra de Deus para ele. Quando o seu pai e sua mãe estão tristes, abatidos, leve uma palavra de Deus para eles. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. E foi isso que Esdras se dispôs no seu coração a fazer. Ele buscou a palavra de Deus, ele já era versado nas Escrituras, mas ele continuou buscando a palavra de Deus, se dedicando a aprender da palavra de Deus. E também ele viveu a palavra de Deus, ele praticou a palavra de Deus e ele também, quando chegou em Jerusalém, ele compartilhou a palavra de Deus. Por isso que a boa mão de Deus estava sobre ele. Então, meu irmão e minha irmã, se você quer que a boa mão de Deus esteja sobre você, faça da palavra de Deus a base da sua vida, faça da palavra de Deus a base de todos os seus relacionamentos. Amém? Que Deus te abençoe. Separe um tempo do seu dia para buscar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Separe um tempo para isso. Vá à igreja para ouvir a palavra de Deus. Faça isso, memorize a palavra de Deus e viva essa palavra e compartilhe essa palavra. Isso vai fazer com que essa palavra seja a base da sua vida e com isso a boa mão de Deus estará sobre você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Compartilhe esse vídeo com quem precisa e que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus te dirija em todos os aspectos da sua vida e colocando a boa mão dele sobre você. Fique bem
Fique em paz, fique com Jesus.